vai pedir uns dois. Ah, não, vai pedir mais. Eu vou pedir 2.500. É, já chega um pouquinho pra trás, já que saiu. Então, Isso. Agora, Roberto, vamos fazer o seguinte, vamos ficar assim. Ainda não começou, não? Já. vou gravar a introdução. Vamos gravar de novo. Talvez aqui não, deixa eu ver. A persistência e a determinação é o caminho do êxito. Eu preciso falar para vocês como Deus está agindo nesse negócio. Resultados extraordinários para você mudar a sua vida. Você vai ter que ter um hiperbom. Aí a gente tem que conversar. Não sei mal, mas eu vou fazer a noção de Quando você sabe o que tem que fazer, você sabe onde você vai chegar. Se o Senhor não for, nós não iremos, Senhor. Que o Senhor possa nos guiar em todos os momentos. Eu declaro, Senhor, que o teu Espírito Santo coloque a mão agora sobre a mão deles. Coloque o teu óleo sobre a cabeça deles, para que eles vão, para que eles prosperem. Em nome de Jesus, eu declaro que todos que estão aqui vão para o próximo nível. Então vamos dar início a essa live que vai acontecer agora. Vamos lá, tudo certinho? Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma live. Nós iremos apresentar essa live de forma rápida, abreviada, tá? Então fique atento, evite distrações. Nós já estamos aqui com a Roberta e com o Jonas também. Então essa live vai ser no YouTube, então você consegue espelhar na sua televisão. Chama ali esposo para estar assistindo essa live, porque esse negócio é um negócio em conjunto, né? Com a sua esposa, com o seu esposo. É um negócio familiar, tá? Então, deixa eu te fazer 3 perguntas aqui, ó. Você conhece alguém que paga conta de energia? Acredito que sim, correto? A segunda pergunta: se um amigo seu te oferecer um desconto na conta de energia, sem burocracia, sem nenhum investimento, ainda ajudando o meio ambiente, isso tudo respaldado em lei, você aceitaria? A terceira pergunta: se você gostaria de receber comissões recorrentes todas as vezes que alguém da sua cidade ele pagar a conta de energia, comércios, amigos, familiares, e você construir uma carteira de cliente que te paga recorrência, você vender uma vez, você ganha sempre, todos os meses? Acredito que sim, né? Quem não gostaria de uma renda extra e tudo mais? Pois bem, eu entrei para esse negócio exatamente 7 meses atrás. Foi quando o Jonas e a Roberta me visitaram no meu comércio e me ofereceram essa oportunidade de ter um desconto na conta de energia e também de ser um licenciado da empresa. E foi aí então que eu abracei essa ideia. Eu vi que muitos já tinham muitos resultados em pouco tempo. Os açouguistas nessa época eu vi que tinha um residual acima de R$30 mil com 2 anos de negócio. Aí eu imaginei assim, imagina com 5 anos de negócio, com 10 anos de negócio. Então é um negócio real, porém é um negócio que tem que se posicionar ontem, tá? Porque é um ciclo e quem se posiciona primeiro vai colher os melhores frutos. Sem muita delonga, tá? Eu quero apresentar para vocês a Roberta. A Roberta ela tem muito resultado na Green Energy. Ela é minha líder. Nós construímos uma equipe fantástica aqui no Espírito Santo. Estamos crescendo para outros estados. Nós temos hoje licenciados no sul ao Piauí do Brasil. Né? E é fantástico, porque ali é um ajudando o outro. Né? É sensacional mesmo. É diferente de tudo, né? Que a gente já trabalhou. Pelo menos comigo, é totalmente diferente. Pessoal, a Roberta e Jonas, eu arrisco dizer que eles são os primeiros licenciados aqui do Espírito Santo, tá? E eles têm uma história fantástica. Eu vou, sem mais delongas, eu vou estar passando para a Roberta e ela vai explicar para você da história dela e qual o resultado eles estão tendo nesse negócio. Obrigada, Eric. Tudo bem, gente? Então, o meu nome é Roberta Mello. Hoje, né, eu e meu esposo somos executivos da Green Energy, chegando ali no diretor, né? Já estamos ali com 650 mil quilowatts. E vocês vão ver ao decorrer como que isso funciona. Esse é o meu esposo, Jonas, né? Ele estava aqui com a gente, deu uma saidinha. Mas, enfim, como que tudo começou na nossa vida, né? Na Green. Nós morávamos em Minas Gerais. O Jonas passou uma vida inteira como servidor público da área de segurança pública. Ele entrou para a Polícia Militar em Minas Gerais bem novinho. Aos 18 anos ele já estava no primeiro emprego lá na polícia e trabalhou lá até alguns 3 anos atrás, aproximadamente. No finalzinho da pandemia ali,
ele pediu baixa na polícia, mas ele pegou uma Secretaria de Segurança Pública no município de Minas. Então, continuou ali na mesma toada ali de segurança. E eu trabalhava com ele, porque eu sou advogada e eu dava assessoria jurídica nessa secretaria. Não tinha nada a ver com energia, né, gente? Só que nós somos cristãos. E aí o Senhor veio e mudou a nossa vida de direção numa hora que a gente nem imaginava. Tava tudo lá fluindo, né? Parecia que tudo muito tranquilo. E, de repente, o Senhor falou, larga a tua terra, a tua parentela e vai para um lugar que eu vou te enviar. E nós fomos obedientes. Nós saímos de Minas e viemos para o Espírito Santo, onde nós estamos hoje, aqui em Guarapari. E quando a gente chegou aqui, foi uma época de recomeço. E a gente começou a trabalhar. Eu estava muito voltada para minha casa, porque eu queria entender o que era que o Senhor estava fazendo na minha vida. E o Jonas começou a trabalhar no direito imobiliário ali. E eu, como advogada, trabalhava junto com ele, mas esporadicamente. E aí, veio com uma amiga muito querida e falou assim, Roberta, eu quero uma reunião com você aqui no escritório. Chama o Jonas e vem aqui. E me apresentou um pitch, que é o Luiz, o nosso acionista da Igreja, que hoje é um amigo, mas que naquela época eu não conhecia. E o Luiz veio falar pra gente sobre essa empresa sensacional. Algo que eu não esperava, mas que eu já orava. Porque eu não estava acostumada a ficar em casa sem trabalhar. E eu desde pequenininha fui empreendedora. Sempre gostei de fazer alguma coisa diferente para ganhar dinheiro, vender, negociar. E o jurídico me deixava muito presa. Porque você faz ali a sua petição, você faz a sua parte, coloca ali no judiciário e aquilo trava. Então eu queria algo mais dinâmico, mas eu também queria ter tempo para minha família. E aí quando o Luiz veio falando para mim sobre a iGreen, eu falei, meu Deus, é isso que eu preciso. E veio muito além do que eu imaginava, né? E no começo, assim, eu fiquei até assim, gente, mas como é que isso vai ser? Porque a gente, como empreendedor, muitas vezes as pessoas olham pra gente e falam assim, lá vem ela com outra ideia, né? E a gente tem esse viés de empreender, a gente é assim mesmo. Mas eu falei assim, eu não posso errar de novo. Eu já fiz algumas coisas que não deu certo, então eu não queria arriscar. Mas eu falei, não, isso aqui eu preciso fazer, porque isso é perfeito, é tudo que eu queria. E aí, gente, o que nós fazemos na iGreen? Aí o Luiz foi me explicando. Né? Ele foi falando, Roberto, o negócio é o seguinte, eu achei desde o início que ele estava me explicando algo porque ele queria que eu fosse cliente dele, né? Eu não entendi que ele queria me colocar como uma parceira de negócio, porque eu não sabia nem que existia isso. Não existia a igreja ainda aqui no Espírito Santo. Nunca ninguém tinha falado disso aqui. E ele veio de Minas Gerais, perto de Belo Horizonte, um município que chama Pedro Leopoldo, e ele veio explicando. E ele falou assim, olha, a gente cadastra as contas de energia dos nossos clientes, eles não fazem nenhum investimento, e eles vão pagar mais barato todo mês. Aí eu falei, quer cadastrar minha conta de energia, né? Aí eu, não, legal, mas eu falei, mas isso é um investimento? Ele falou, o que acontece? Aí ele foi me explicando, né, como que era a iGreen. Ele falou, isso é baseado numa lei. As pessoas, elas têm direito hoje de escolher a matriz energética dela. Ela continua cliente da distribuidora, mas isso, a distribuidora vai entregar para ela uma energia que vai comprar de uma usina das nossas, que é uma usina sustentável, que não polui o meio ambiente. E o cliente só se beneficia, porque ele paga mais barato. E além disso, ele protege o planeta. Aí eu falei, fantástico, né? Aí ele falou assim, eu ganho comissão todos os meses. O Luiz não é bobo, não, né? Ele já deu aquela continha, ele foi interessado. Aí eu falei, nossa, ele ganha todos os meses comissão, né? Aí eu achei fantástico. E aí, ele me explicou das leis que a gente trabalha, que é a lei do mercado livre de energia e a lei da geração distribuída de energia. E aí, aquela pontinha minha do jurídico me chamou muita atenção, porque eu falei assim, poxa, fantástico. O que eu não gosto do jurídico é eu pegar uma lei, eu pedir a justiça para me dar aquele direito. Mas tudo que é extrajudicial, eu sempre gostei. Porque é um direito que você consegue acionar diretamente sem ter que levar no judiciário. E essas leis eram direitos que as pessoas tinham que elas nem imaginavam e que elas poderiam acessar extrajudicialmente muito rápido no cadastro. E aí ele explicou que essa empresa, a iGreen, ela, logo no primeiro ano, ela conseguiu conectar 10 mil clientes. Enquanto que ele tinha no mesmo segmento, em um ano fazia 600 clientes. E aí ele me explicou que isso foi através de um aplicativo que fazia isso de uma forma muito rápida e de micro franqueados que iam levando isso mais longe, né? Sem que eles precisassem, como empresa, ter uma loja em cada estado, em cada município, funcionários na CLT. Então eles conseguem desenvolver. Porque um micro franqueado, ele é dono do próprio negócio. Então o entusiasmo, a vontade dele de crescer também é muito maior. E aí eu fui pegando aquilo e falei, gente, será como é que faz para fazer parte disso, né? E aí ele falou que a empresa começou pequenininha, mas que logo houve uma aliança que mudou tudo para a iGreen. Que foi como ela começou uma startup, numa ideia de fazer a junção de um consumidor que paga caro, que não sabe de direito, a uma usina, que ela está ali disponível, precisando de vender aquilo que ela está produzindo, através de um aplicativo. Só que eles não tinham energia, assim, para entregar para todos esses clientes, gente. Foi uma movimentação no mercado de energia. 10 mil clientes em um ano. Só que eles, com essa movimentação, eles chamaram a atenção de uma gigante, que é a Comerc Energia.
A Comerc já é líder no mercado de energia de alta tensão no Brasil há mais de 20 anos. Ou seja, desde o início da lei do mercado de energia, ela já estava se preparando para isso. E essas fontes vocês podem achar aí na internet, tá? Essa empresa gigante, é bilionária, com ações abertas na Bolsa de Valores. O Brasil consome 6% da energia toda do Brasil é da Comerc, uma energia limpa e da nossa empresa. E aí a Comerc viu que a Ibrim estava fazendo na baixa tensão, que são que as residências, os comércios menores, ela foi lá e comprou 50% da Ibrim. Então essa junção ali deu uma explosão na Ibrim, porque foi aportado muito dinheiro nessa operação. E aí nós passamos a ter centenas de usinas pelo país para poder estar negociando. E aí a Ibrim foi se multiplicando em franqueados para outros estados, coisa que não acontecia antes era só Minas Gerais. E a gente está falando de um mercado que em um ano movimentou quase R$1 trilhão. Eu não sei se vocês conhecem outro produto que está movimentando R$1 trilhão por ano. Eu não conheço. E aí, isso, nessa movimentação, chama a atenção de quem? Dos gigantes, né? As economias maiores do nosso Brasil. E aí, né? A gente tem aí o grupo Vibra Energia, que nada mais é do que dono de todos os postos BR, Nubrax, entre muitas outras empresas gigantes que todo mundo conhece. Falou assim, opa, tá acontecendo algo aí no mercado financeiro. E ele vai se movimentar junto com isso. Então, lá no Grupo Vibra, por exemplo, se a gente sabe que aqui também é a economia do Brasil, a gente sabe que tem pessoas especialistas ali para bons e excelentes negócios. E eles vêm nessa movimentação, eles falam, quem são esses? O que eles estão fazendo? Eles já são líder no combustível fóssil, que é petróleo, gasolina, só que o combustível do futuro é energia. Então, o que eles fizeram? Eles compraram 100% da Comerc. Então, a Ibrim, que começou aquela empresa pequenininha, né? Lá no início de 2022, fez aliança com a Comerc, já bombou. E aí veio o Grupo Vibra, comprou 100% da Comerc. Hoje a Ibrim Vibra é Comerc. E aí foi feito um aporte de mais de R$7 bilhões nessa operação de energia. Então, dinheiro não falta, né? E eles não investem dinheiro em algo que não fosse extremamente promissor. Isso foi muito bom eu ver, né? Porque foi isso que trouxe o meu marido pro negócio. Porque como eu falei para vocês no início, o meu marido, ele era um cara muito pé atrás, cara sempre da segurança, achava isso muito bom para ser verdade, não conhecia desse mercado. E às vezes quando a gente não conhece algo, a gente tende a ficar com medo e querer correr. O ser humano é assim. E ele ficou um pouco com o pé atrás. Ele começou a investigar a empresa, investigar o pitch que trouxe a ideia para mim. E eu comecei a trabalhar ali sozinho. Ele falou, pode ir que eu vou ficar aqui. E ele começou a observar, mas quando ele viu quem era Comerc, quem era Grupo Vibra, e nós fomos nas 2 primeiras convenções nacionais, ele viu lá CEO do Vibra, né, presidente de distribuidoras como a EDP, que é uma empresa internacional, todo mundo falando das alianças junto com a Ibrim, com a Vibra e com a Comerc, ele falou assim, não, se eu acho que eu sou esperto para ver o que é um bom negócio, quem sou eu perto dos gigantes que estão aí colocando bilhões nessa operação? E por que eles fazem isso, gente? É muito simples, velho. A gente está passando por uma transição energética. A forma que a gente consome energia hoje não vai ser mais a mesma. Já existem leis, né? Inclusive aquela que eu mostrei no mercado de energia, de que nós temos um prazo que o mercado está se abrindo para todos os consumidores do Brasil. Isso significa que em pouquíssimo tempo, cerca de 1 ano mais ou menos, todas as pessoas que eu conheço, que ele conhece, que vocês conhecem, vão ter que escolher uma empresa para comprar energia. Não é mais você vai lá na distribuidora, LP, CNI, Coelva, leva o seu contrato de locação ou sua escritura e faz ali uma parceria com a distribuidora sem escolher quem te fornece. Não, não. Isso é passado. Nós já estamos vivendo isso aqui. Um momento novo, onde todo mundo vai ter que escolher uma empresa para comprar energia. Assim como foi com a telefonia no passado, que era Telemig, Telerge, Telesp, e agora para você usar telefone você tem que escolher ou é Vivo, ou é Claro, TIM, ou é Ibrim Telecom, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, o que acontece, gente? A transição energética é imparável. Ela já está acontecendo, estabelecida por lei. Tá? Pressões internacionais por sustentabilidade. Então, está acontecendo. E o que esse grupo bilionário, visionário, quis fazer? Ser pioneiro e liderar essa transição. Tanto que hoje, no Brasil inteiro, tem 400 mil pessoas com energia assinatura. E eu posso te dizer que, no mínimo, 150 mil. Isso tem no site da ANEEL, tá? Que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. São da Green Energy. Então, nós estamos disparados aí com mais de 35% desse mercado já nas nossas mãos e crescendo em uma velocidade incrível. Porque quando esse povo precisar entender que eles precisam escolher uma empresa para comprar energia, eles já vão conhecer a Ibrim há muito tempo e através das nossas mãos. Então, por isso que foi feito esse aporte, essa compra. E quais são os produtos que nós temos hoje para oferecer para o nosso cliente? Nós temos cadastro da conta de energia para que ele pague mais barato todos os meses, seja sustentável. E isso a gente consegue fazer no molde da Conexão Livre, que é um produto para clientes de alta tensão,
que é um cliente que ele gasta um consumo muito alto de energia, né? Costuma ser grandes supermercados, hospitais, hotéis, escolas. Eles têm a conta de energia um pouquinho diferente, porque eles têm uma demanda contratada. Isso a gente identifica ali na hora que a gente pega a fatura. Esse cliente a gente consegue cadastrar ele, sem uma burocracia super simples de fazer. A gente tem um time lá na Comec que ajuda e auxilia a gente. E quando a gente faz o cadastro da fatura desse cliente, ele recebe até 30% todos os meses de desconto. Agora pensa comigo, nós estamos falando de fatura de 50 mil, 100 mil reais. É um cliente que vai ter 15 mil, 30 mil de desconto todos os meses na energia. E vai proteger o meio ambiente. Então, que cliente não gostaria de você chegar nele e falar assim, olha, vamos fazer um cadastro aqui que eu vou te dar 15 mil por mês. Eu vou te dar 30 reais, gente. Mas não é porque a gente é bonzinho, não, é porque tem uma lei. Entende? Que apoia essa transição energética para uma matriz sustentável. Então, quando o cliente, ele nem sabe que ele tem um direito, você visita ele está achando que você quer vender alguma coisa, você fala para ele do benefício e mostra a base legal ali, você faz o cadastro rápido e ele tem esse benefício, você vai ganhar a comissão todos os meses quando ele paga a conta. Essa é a conexão livre. Tá? A gente atende no Brasil inteiro. Em qualquer estado do Brasil, a gente está atendendo essa demanda. E aí, o que a gente, como licenciado, a gente ganha quando a gente faz uma conexão livre? De cara, a gente está ganhando um bônus de 10% da fatura do cliente. Então, a gente está falando aqui que se for uma fatura de 50 mil, quando o seu cliente assina, a empresa assina, 5 mil reais já vem de bônus para você uma vez. Só que aí a gente trabalha com recorrência e a gente ganha 2% todos os meses quando o nosso cliente paga a porta. Pensa nisso. 2%, gente, de 50 mil reais, você já fez aí R$1.000 por mês de recorrência. E você pode conseguir um cliente de alta tensão logo nos 10 primeiros dias que você entrou na nem pode. Isso aí vai depender de você, né? Porque a empresa já tem tudo pronto para você trabalhar e tá nas mãos de Deus, né? Então, essa é a conexão livre. Nós também temos placas. A conexão placas é porque a Green, ela quer trabalhar dando todo o suporte para o seu essencial. Então vai ter vezes que você vai visitar alguém e que ele vai te falar assim, olha, eu tenho interesse, só que eu quero colocar placa, eu quero produzir minha própria energia. Ok, a gente não vai vender o cliente. Nós vamos pegar ali o telefone, nós vamos fazer o orçamento dele na hora e depois ele aprovou esse orçamento, é tudo com a empresa. Aí a empresa vai entregar para ele, ela vai ensinar ele a usar, ela vai fazer o projeto homologar junto à distribuidora, ela vai dar garantia. É tudo com a empresa. Tá? Já havia ter ali uma possibilidade de financiamento para o cliente poder ver o que melhor se adapta a ele, ok? O que nós ganhamos como licenciado? Nós ganhamos 10% da venda, é uma venda. Ali não tem recorrência. Nós fizemos a venda, entregou o projeto a 30 mil, 3 mil reais, vem pra gente como um bônus, ok? E temos também a conexão solar. A conexão solar, ela também trabalha com placas, mas ela tem uma modalidade diferente, onde o cliente não compra essas placas. O cliente faz com a gente um contrato, que pode ser de 6, 10, 12 anos, dependendo ali do que foi projetado para ele. Quando a gente envia a fatura, e ele paga ali, vamos supor, R$500 por mês de fatura. Ele vai pagar os mesmos R$500, só que com desconto. É como se ele tivesse pago na fatura dele. Mas ele vai ter um desconto todos os meses em cima desse valor. E ao invés dele estar pagando fatura de energia, né, convencional, ele só vai pagar durante o tempo de contrato e depois desse contrato, aquela placa passa a ser bill. Nós também, como licenciados, nós ganhamos um bônus, né, que é um bônus de 50% da primeira fatura desse cliente. E depois, nós ganhamos também 2% durante 48 meses, todo mês, quando o cliente paga essa fatura de energia. E nós temos também a Conexão Green, né? E a Conexão Green é o carro-chefe da empresa, é o que chamou minha atenção para esse negócio. Mesmo porque naquela época nem existia outras conexões que hoje nós já temos, como a solar, outra que eu vou falar daqui a pouquinho. O Luiz nem falou comigo, que foi quem me apresentou, nem falou comigo muito sobre conexão livre, alta tensão. Ele entrou nesse ponto aqui, que é o do cadastro da conta de residências, comércios locais, a maioria dos brasileiros, todo mundo que você conhece. Todo mundo tem na agenda do seu celular, tem uma conexão Green para poder fazer. Então ele foi me explicando que naquela época a gente estava só em Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, e eu acho que talvez Mato Grosso, não sei, iniciando. Hoje nós já estamos aí no Brasil praticamente todo com a conexão Green, cadastrando contas de energia. E nós só não estamos naqueles estados ali do norte, que também não demora, mas lembrando que isso só na conexão Green. Porque na conexão livre, placas, enfim, nós estamos no Brasil inteiro. Tá bom? Já atendemos o Brasil inteiro. Como que funciona a conexão Green? Foi o que eu perguntei pro Luiz. Eu falei, tá, mas eu vou fazer o cadastro, vai ter um desconto? Como assim, né? Aí depois vai ter que interesse nisso, como que isso funciona? Ele falou assim, olha, é simples.
Você vai trocar a usina que te fornece, aí depende da sua distribuidora. Ó. Hoje a distribuidora está te entregando na sua casa. Só que você simplesmente está pagando, você não sabe de onde que vem essa energia, você não escolhe qual usina vem essa energia, e ela está te trazendo uma energia cara e que polui o meio ambiente. Mas quando você faz o cadastro comigo, você vai passar a usar da minha usina, que é uma energia sustentável, a produção é mais barata, eu consigo entregar mais barato para o cliente. É simples assim. A responsabilidade de tudo isso é de quem? Da distribuidora. Do mesmo jeito, só troca a matriz. Então, ele foi me explicando, aí eu falei para ele assim, olha, sensacional, top demais. Eu pensei na minha cabeça assim, cara, eu tenho que falar isso para todo mundo. Eu sempre gostei desse negócio de sustentabilidade, e eu falei, eu tenho que falar dessa notícia, né? Todo mundo reclamando de pagar conta alta. Falei, eu vou falar com a minha família, com os meus amigos. Eu já ia fazer de graça. Pelo prazer, né, de fazer algo bom. Porque a gente sabe que é bom pro planeta. E só que aí ele veio e falou comigo assim, e eu ganhei comissão todos os meses. Aí quando ele bateu na tecla, e eu pensei que era tudo através de uma lei, eu falei, cara, eu também quero essa comissão. E aí ele falou pra mim assim, Roberto, você ganha de 2 a 5,5% todos os meses quando o seu cliente paga a fatura de energia. Aí minha cabeça explodiu, né? Falei assim, como assim, gente? Se eu pegar um cliente de R$1.000, aí eu comecei a fazer conta na minha cabeça, fazer conta. Aí comecei a pensar em todo mundo que eu conheço. E eu falei, mas peraí, então se eu fizer hoje os cadastros, estiver ganhando 300, mês que vem eu fizer mais 300, eu já construí um salário de 600? Ele falou, e se eu não trabalhar? Ele falou, você ganha do meu jeito, porque seu cliente vai lá e vai pagar a conta. Se eu ficar 2 meses parado, e o seu cliente vai ficar 2 meses sem energia? Eu falei, não, eu falei, tô sobre reserva. Aí eu falei, Jesus, não é possível esse negócio, né? E tudo fazia sentido, porque eu não sou emocionada, eu sou racional. E eu olhava aquilo e falava, cara, realmente, o Senhor entregou isso aí na minha mão, porque a questão é o momento que a gente tá, esse momento de estar dando essa notícia para as pessoas, né? E aí eu falei, cara, eu não acredito que isso está acontecendo. E aí ele foi ficando mais difícil para mim ainda, né? Porque ele foi falando mais benefício. Ele falou assim, o nosso cliente tem um clube de benefícios. Ele tem desconto em mais de 30 mil estabelecimentos pelo Brasil inteiro. E são empresas muito grandes. Eu falei, como que ele sabe disso? Ele falou, não me preocupa não, ele tem um brinquedinho ali, um aplicativo do cliente, onde ele vê as empresas, como que são esses descontos. Tem farmácias, hotéis, empresas na internet. Gente, é muito desconto. E são descontos bem interessantes, academias, faculdades. E ele tem ali um aplicativo, como que ele usa, onde que está esses descontos, o que que ele já economizou em 1 ano, em 1 mês, em 2 meses. E além disso, essas são algumas das empresas, tá? Que vocês com certeza devem conhecer, mas tem muito mais. E além disso, ele trouxe, lá no aplicativo do cliente, tem um linkzinho, que é o link do próprio cliente. E ele pode pegar esse link e compartilhar com os amigos, com os parentes. Sabe o que significa? Que ele está indicando pessoas. E quando aquela pessoa se autocadastrar ali no link, que é super simples de fazer, ele vai ver que todos os meses 1% e pode ser até mais, né? No mínimo 1%, depende do cliente, do estado, todos os meses em cashback para ele, que antes vinha como um desconto na fatura de energia. Só que agora vem com um dinheiro que ele pode ou sacar, se ele quiser fazer uma renda extra, ou ele pode colocar na conta de energia. Aí eu falei, que isso? Então, peraí, o cliente que indica essa boa notícia para as pessoas, ele pode zerar a fatura dele? Ele falou, inicia ali com desconto fixo, que aqui no estado é 10%, e depois com as indicações, ele pode zerar a fatura dele, o consumo da energia dele. Então, assim, eu falei, esse negócio é fantástico. E aí, gente, só para fazer uma venda aí, eu, como o Elton falou, eu era a primeira do Espírito Santo. E eu olhava assim, não tinha ninguém que conhecia bem, não tinha nenhuma empresa que já era cliente, não tinha outros licenciados, equipe aqui para me acompanhar, não tinha nada. Só que eu entendi o que era essa oportunidade. E quando eu olhava para aquele cenário, eu não ficava pensando, ninguém vai acreditar, aqui não tem, quem que eu vou mostrar? Não. Eu pensava assim, meu Deus, eu vou ser a primeira. Eu que vou aprender esse negócio. Eu que vou levar isso e todo mundo é meu cliente. E graças a Deus, esse pensamento fez com que eu conseguisse hoje ter um resultado que eu nunca imaginei na minha vida em 1 ano e 7 meses. E aí a Green, né? Ela falou assim, bem, vocês já estão visitando as pessoas, vocês já estão com um produto de qualidade. Nós vamos fazer o seguinte, já que a gente gosta de quebrar monopólio, vamos trabalhar em cima da telefonia também. Lá já foi quebrado o monopólio. Hoje são empresas privadas, né, que vendem aí, mas são poucas. A gente tem aí forte a TIM, a Vivo e a Claro. E com muitas reclamações. Então, como a gente já visita um cliente, ele falou assim, eu vou colocar também outra recorrência para vocês, a telefonia. A telefonia está no Brasil inteiro também. Nós temos hoje a Green Telecom. E quando a gente visita o cliente, ele tem o quê? Às vezes um padrão de energia, mas às vezes ele na casa tem 3 celulares, 4 linhas de celular. Para que eu vou perder a oportunidade de aumentar a recorrência? Porque a telefonia dá a gente R$7 toda hora que o cliente vai lá e reativa o plano dele. Então, se for uma casa com 4 pessoas, é R$28 por mês. Por quê? Porque ele fez uma portabilidade para a nossa empresa. E ela sabia que a gente ia precisar de diferenciais nesse negócio. Porque a gente ia bater de frente com os gigantes. E aí, o que ela fez?
Por exemplo, nós temos um plano aqui com 50 gigas, para quem consome bastante energia, bastante internet. Ele sai R$ 99 por mês. Só que a nossa internet, ela acumula. Então, o nosso cliente, não é igual aquele cliente que às vezes paga 50 gigas, usou 15 e perde 35. Aquele dinheiro que ele pagou foi embora. Aqui na Green, ele não é preso em nenhum dos planos. Se ele está nesse plano esse mês e viu que ele só gastou 15 gigas, ele tem 35, ele pode reativar no de 11, porque ele não é preso em nenhum plano. E os 35 gigas dele vai para o de 11. E ele vai ter ali, quantos que é? 46 gigas, pagando R$ 54,90. Então, o nosso cliente não joga fora o dinheiro naquela internet que ele não consumiu. Ela vai acumular. Além disso, a gente tem suporte 24 horas, humanizado, um atendimento excelente. Maior cadeia de torres 5G do Brasil. Então, ele não entra para brincadeira. Então, a Green Telecom tem trazido um resultado excelente. E aí, gente, nada é tão bom que não possa melhorar, como diz o Pitch. Eles também têm a questão da expansão. E o que é expansão? É construir um time comercial, uma equipe. Quando eu comecei nesse negócio, eu não tinha equipe. Eu comecei a trabalhar sozinha. Eu falei assim, bem, todos os clientes são meus, não vou construir equipe não, vou trabalhando no meu tempo. Só que era o quê? Imaturidade no negócio. E depois eu vi, né, que por mais que eu trabalhasse muito, eu não ia alcançar nem um pedaço do meu município. Eu ia demorar anos. E eu ia perder a oportunidade de desenvolver muito mais. E que eu também estava sendo egoísta, que eu poderia passar essa oportunidade para outras pessoas. E aí eu comecei a notar. Aqui no município que eu moro, eu não tenho família aqui. Mas a gente é de uma congregação, uma igreja grande. Comecei a observar as pessoas que eram empresários já, que já se destacavam e que tinham um network muito bom. Aí eu falava, essa pessoa aí, nossa, esse dá muito bem. Aí eu via outro que não estava trabalhando. Eu falava, nossa, esse está com uma oportunidade. E aí eu comecei a conversar e comecei a construir uma equipe. Hoje nós já temos, mais de 200 licenciados no Brasil. Uau! Mais de 200. É uma família que a gente construiu. Então a gente tem licenciados aí no Brasil inteiro. Nós temos licenciados que trabalham fora do Brasil. Eles estão lá trabalhando, usando essa oportunidade pela internet que elas não estão no Brasil. Por quê? Porque lá fora esse mercado já se abriu e eles viram quanta renda foi distribuída. E eles não participaram dessa divisão. Então eles falaram assim, no Brasil não vou perder essa oportunidade. Então, como que é interessante? Porque pensa comigo, se um dia eu tenho 24 horas, se eu tenho 10 pessoas trabalhando comigo, já multipliquei para 240 horas. Né? 100 pessoas, 2.400 horas. Sendo que essas pessoas têm conhecimentos que eu não tenho, estão em locais que eu não estou. Então eu fui, comecei a trabalhar com equipe. Hoje eu amo trabalhar com equipe. É o que eu mais empenho o meu tempo hoje, é com os licenciados da nossa Green. E aí, gente, olha que legal. Eu coloco uma pessoa na minha equipe, eu já ganho um bônus que eles ficam R$300. Hoje eu já ganho aí aproximadamente R$500 quando eu coloco o licenciado novo, por conta da qualificação dos cargos da empresa. Então, coloquei uma pessoa, ganho R$300. E quando essa pessoa coloca um novo licenciado, eu também ganho R$100. Que hoje eu já ganho de 200 ou 280, nem sei, não sei mais. Meu marido que fica mais de olho nessas bonificações. Então, olha só que interessante. Além disso, desse bônus, eu ainda ganho comissão recorrente quando eles colocam contas de energia. Então, eu tenho prazer em treinar minha equipe, em cuidar dela, em estar junto. Por quê? Porque isso traz um retorno muito grande para mim. Se eu tenho um licenciado, por exemplo, lá em Minas Gerais, eu coloco uma conta que ganhou 4% todos os meses, eu ganho 1% também desse mesmo cliente. Todos os meses, quando o cliente paga a conta. Então, isso é fantástico demais. Se for uma conexão livre, que o cliente lá dele, ele cadastrou, ele ganha 2%, eu ganho meio. Se for uma conexão placas, por exemplo, ele fez uma venda de 10% de comissão para ele, eu ganho custando. Se for uma conexão solar, ele ganha 2% por mês, mais bônus, eu ganho um mês, 0,5%, todo mês durante 48 meses. Na Telecom, ele ganha R$7 de recorrência, eu ganho 1. Então, assim, é fantástico demais trabalhar com a equipe. E isso está disponível para todos. Porque quando eu falei lá no início que a ideia do Thiago, que é o fundador da empresa, foi tão genial, porque ele colocou micro franqueados pelo Brasil, eu estava me referindo a isso aqui, tá? Então, o que acontece? Isso aqui é realidade e é o que acontece quando você constrói uma equipe. E aí, gente, a gente tem a qualificação. A qualificação é o seguinte: você que se ia na empresa como licenciado comum, colocou ali R$10.000 em conta, você já se tornou um sênior, você já tem a sua primeira qualificação na empresa, já está com ganho recorrente em torno de R$500 por mês e começa a receber royalties 0,2 a mais nas suas condições. Trabalhou mais um pouquinho, você virou gestor na empresa, você já está com 50 mil quilowatts, a sua recorrência já está entre R$1.000 e R$2.000 por mês. E aí a empresa fala assim, esse cara está comprometido, ele está levando a sério, eu vou trazer ele aqui. E ela paga para você uma viagem
que você vai lá na Green Experience, conhecer a nossa sede, conhecer uma das usinas, ter uma mentoria com o nosso presidente. É sensacional. Eu acho que é a viagem mais importante que a empresa dá. Porque quem vai lá, volta com a mentalidade eletrizada, que viu o negócio acontecendo de perto. E aí trabalha mais um pouquinho, 650 mil quilowatts. Aí a renda já dá em torno de 5 mil reais, quando você bate essa meta. E aí a empresa ela te bonifica também com uma viagem, o cruzeiro. Ah lá, eu com a esposa ali, ó. Fomos no ano passado e já conquistamos, acabei de preencher o voucher agora, que em novembro nós estamos indo de novo. Nunca imaginei que um ano e 7 meses de empresa vai ganhar 2 passeios desses. Por um triz, assim, vamos dar um Caribe esse final de semana, que a gente já tá batendo a próxima qualificação. E com 500 mil quilowatts e alguns requisitos, você já tá ganhando da empresa uma renda em torno de 10 e 15 mil reais. E eles te pagam uma viagemzinha, sabe? Que é pro Caribe. Olha que legal, botei até minha foto, porque eu já estava imaginando que eu estaria lá. Mas não foi dessa vez, mas o ano que vem, com certeza, em nome de Jesus, nós vamos estar lá. E é assim, gente, a viagem é top, é maravilhoso, mas a viagem, ela é um selo de que você conquistou uma renda recorrente muito top, muito sensacional. E aí, você trabalhando mais um pouquinho com 1 milhão de quilowatts e alguns requisitos que são a qualificação, né, de alguém da sua equipe, você vai chegar a acionista na empresa. E aí, gente, a renda passa de 30 mil reais fácil. Porque você fala assim, Roberto, mas você tá me falando de valores altos, você tá falando assim como se fosse fácil. Não é isso que eu tô falando. Mas esses acionistas, eles têm 3 anos e pouco de empresa, que é a idade da empresa. E eles já conquistaram renda de mais de 100 mil reais alguns. Mas eu não tô falando que foi fácil. Porque lá no início eles foram desbravadores, eles passaram por todos os desafios. E agora, ó, eles estão viajando para Dubai, com tudo pago, tudo 5 estrelas. Lá tem hotel até 7 estrelas que eles tiveram agora, então é sensacional. E assim, é gostoso demais estar trabalhando com isso e estar conquistando esses prêmios, porque a sua recorrência já está lá no alto. E aí você fala para mim assim, mas eu não entendo nada de energia, achei top, mas eu não tenho como começar esse negócio. Eu não sou do ramo, não sou vendedor, eu não entendo de energia, eu não entendo de nada. Não tem problema, a empresa sabe disso. Nós, uma das melhores coisas da empresa é que nós somos pioneiros. Então nós temos que aprender como faz. E a empresa ela te dá todo o suporte. Ela tem um material de apoio que você vai poder acessar no site. Lá tem tudo que a gente precisa saber atualizado sobre a Irene. Nós temos uma inteligência artificial, que é a Sol, que traz pra gente muitas ferramentas ali pra gente trabalhar. A gente tem uma equipe lá, gente, fantástica, que trabalha dando suporte pra gente em todas as conexões. São 200 filiados, funcionários lá, atendendo as nossas demandas. Então a gente não tá sozinho, só não aprende esse negócio quem não quiser. E além disso, a gente tem a academia, a Irene Academy, que explica minuciosamente todos os nossos produtos. Então tem gente que passa uma vida inteira estudando 5 anos, até mais por uma faculdade, termina, vai ter que iniciar, aprender algo ali, porque na prática é outra coisa. Aqui, com esse material que a gente tem aqui, você fica especialista em 1 mês, se quiser. Só que antes de você ser especialista, você já começa a cadastrar. Porque quando você se licencia no mesmo dia, você já tem capacidade por sua conta. Que até o cliente consegue. Com o link que vai para ele consegue se cadastrar. Então é muito sim. E aí você me pergunta o seguinte, Roberto, ok, entendi tudo, achei interessante, dá pra fazer, quero fazer. Mas quanto custa essa licença, né? Essa micro franquia? Que é o que todo mundo quer saber, espera a live inteira pra saber o preço, a gente até pulando. É óbvio, a gente tá preocupado com quanto a gente vai ter que investir. Toda empresa que a gente vai constituir, todo negócio, todo empreendimento, a gente precisa de fazer um investimento. Eu não conheço ninguém que já começou um negócio sem investimento. E aí a gente pensa, poxa, se uma empresa de placas solar, uma franquia já tá em torno de 30 mil, imagina uma do grupo Vibra, dono dos Pós-BR. Imagina com todos esses outros produtos com telefonia. Se você fosse pegar uma franquia da Oi, né? Ou da Oi hoje tá por fora, né? Já não tem tanto. Mas da Vivo, da TIM, quanto que você pagaria por isso? Aqui você tem todas essas oportunidades, pagando apenas uma franquia. Com uma diferença. Quando você compra uma franquia, você monta uma loja, você tem que plotar tudo, você tem que pôr funcionário, você tem que comprar material e pagar royalties, que não são baratos. Quando o negócio já está funcionando, todo mês você paga ali 500, 600, dependendo do que você estiver vendendo, você paga mais. Eu já tive franquia. Eu sei que é assim. Aqui na iGreen é bem diferente. Por quê? Porque a ideia do Thiago, quando fez o microfranqueado, não foi ganhar dinheiro com franquia. Ele ganha dinheiro com o produto que ele vende. Ele simplesmente quer multiplicar a iGreen pelo país. Então, por isso, ele colocou um valor acessível a qualquer pessoa. 12 parcelas de R$ 197 para ele. A gente vem sair na internet, eu estou vendendo cursinho, para tentar te ensinar a fazer dinheiro. Aqui a gente está te colocando como empreendedor. Na verdade, você vai se colocar, porque eu não estou aqui para te convencer. Eu estou para te oferecer uma oportunidade. Se você achar que é interessante fazer parte dessa transição energética, você investe 12 parcelas de R$ 197 por mês. Isso não daria nenhum royalty de uma empresa séria. Tá? A gente aqui é justamente para você espalhar os microfranqueados pelo Brasil inteiro. Então, gente,
Quando você adquire uma franquia, você tem direito ao aplicativo, você já começa a cadastrar na hora, né? Trabalhar com todos os nossos produtos, tem um suporte ao licenciado de todos esses produtos. Então você tem de placas, conexão Wind, conexão livre. Você também é beneficiado de todo o iClub, clube de descontos, né? E também recebe esse kit aí, que vem alguns chips, adesivos, flyerzinhos assim, né? Esses flyerzinhos aqui, que tem aqui o nosso plano de negócio. Você recebe o crachá também. Então, mas o mais importante, que você adquire a oportunidade de ter um pedacinho dessa empresa que vai liderar a transição energética no nosso país. Então, acho que é isso que eu tinha para falar com vocês. Para finalizar aqui, só uma imagem da nossa convenção. Essa foi a terceira, tá? Foi no Expo Minas em BH, o maior centro de convenção de Minas Gerais. Tinha lá 3.000 pessoas do Brasil inteiro, cada um falando da sua história, de como veio para o negócio, do seu resultado. Foi sensacional e eu espero que no próximo vocês estejam lá para frente. Roberto, deixa eu ver se eu entendi. Por R$ 197 por mês, você consegue dar um desconto para o cliente, sem ele pagar nada. E o desconto é só um dos benefícios, que ele vai ter outros benefícios, né? Por esse valor, você consegue crescer num plano de carreira gradativamente até chegar a acionista, ganhando recorrência acima de R$ 30.000. Fora os bônus, né? Que tem uns bônus ainda que não foi falado ainda. Por esse valor, além da recorrência, você ganha também uma bonificação a depender do estado. O Roberto não falou por quê. Não é todos os estados que tem, então consulta lá com quem te convidou para essa live, ver se seu estado está disponível uma bonificação de até 40%, 50% da fatura do cliente. Então, por esse valor, você consegue viagens com acompanhante todos os anos, né? Minas, Cruzeiro, Caribe, Dubai, certo? Esse valor você consegue exponencializar os seus ganhos todos os meses. E detalhe, de forma recorrente, vitalícia e hereditária. É muito barato, Roberto. Hoje nós temos concorrentes no Brasil. Então, só pegando o gancho que você falou, foi um dos motivos que o Jonas demorou tanto para entender, porque a gente fala assim, cara, não é possível, né? Mas com um adendo, né, gente? Isso é um valor, mas vai depender de cada um querer conquistar essas coisas, né? Mas com certeza, com esse valor, você consegue conquistar isso e muito mais, porque a gente teria que fazer uma live imensa aqui, se fosse falar de todos os bônus e promoções e coisas que estão acontecendo na empresa. Mas concorrente, Wellington, nós não temos. Nós não temos. Há poucos dias atrás, o presidente da nossa empresa estava falando justamente sobre isso. Ele falou, o que a gente pode entender como concorrência? Porque se às vezes eu visitar uma empresa hoje, coisa que não acontece aqui no Espírito Santo de jeito nenhum, mas vamos supor que ele fale assim, olha, já fui procurado pela empresa X. Se você vai ver o currículo da empresa X, é uma empresa que está iniciando. Às vezes é uma empresa que tem uma usina de 300.000 quilowatt, 500. E aí, se ela pegar 10 clientes grandes, acabou. É um cliente. A gente tem cliente que consome mais que isso. Então não chega a ser um concorrente, porque nós temos mais de 300 usinas com uma capacidade energética gigante. Então, para entrar no mercado com força, não existe concorrência. A gente tem mais de 35% desse mercado. Bacana. Pessoal, nós não vamos conseguir responder todas as perguntas, né? Mas o Guilherme ele perguntou, em relação à fatura, a distribuidora local é prejudicada de alguma forma? Existe a possibilidade do cliente ficar sem energia? Explica melhor como funciona. Isso é uma dúvida que todo mundo tem, né? Gente, a fatura, o que ocorre? Você vai passar a receber uma fatura da usina, né? E a distribuidora, ela não é prejudicada em nada. Porque, na verdade, ali ela não tem nenhuma capacidade de negociação. A gente está falando de legislação. É algo que é imparável e que está acontecendo. E eles sabem. A EDP, por exemplo, é uma empresa internacional. Lá em Portugal, ela já trabalha nesses moldes há muito tempo. Então, isso é algo que acontece que flui devido à legislação. Então, a distribuidora não perde nada. Ela estaria comprando de uma outra hidrelétrica, de uma outra usina mesmo, e ela continua recebendo pelo trabalho que ela presta. E a fatura de energia vai vir diferente, porque ela vai vir da nossa empresa todos os meses para o cliente pagar com o diferencial. Ali vem mostrando o desconto que ela vai receber. Então é isso, né, Roberto? Vamos finalizar a nossa live. Você quer falar mais alguma coisa? Se você achou interessante essa oportunidade, gente, uma dica que eu tenho sempre. Não fica deixando o tempo passar. Eu não quero que você faça a sua de supetão, né, que eu quero de espremer para fazer. Mas a gente está vivendo um momento diferenciado. E se você conseguiu entender que esse negócio é para você, faça. Já entre em contato com quem te convidou para lá e tira as outras dúvidas, ok? Mas não deixe o tempo passar. Vamos fazer o negócio acontecer. Sabe por que amanhã tem outras informações na sua cabeça? O mundo hoje está muito acelerado. E daqui a pouco você não lembra mais que passou uma oportunidade sensacional na tua porta e que você desprezou. E às vezes, daqui a um tempinho, aquela pessoa que te convidou vai estar lá na frente curtindo tudo isso que a gente te ofereceu. E você vai falar assim, eu poderia estar lá também. Então não perde oportunidade não, né, Ué? É isso aí. Então é isso. É isso aí, pessoal. Até mais. Procura quem te convidou e tira suas dúvidas com eles, tá bom? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. A persistência e a determinação é o caminho do êxito.
Eu preciso falar para vocês como Deus está agindo nesse negócio. Resultados extraordinários para você mudar a sua vida, você vai ter que ter um hiperfoco. Tá muito claro que a gente foi escolhido para estar fazendo o que nós estamos fazendo. Quando você sabe o que tem que fazer, você sabe onde você vai chegar. Se o Senhor não for, nós não iremos, Senhor. Que o Senhor possa nos guiar em todos os momentos. Eu declaro, Senhor, que o Teu Espírito Santo coloque a mão agora sobre a mão deles. Coloque o Teu olho sobre a cabeça deles, para que eles vão, para que eles prosperem. Em nome de Jesus, eu declaro que todos que estão aqui vão para o próximo nível. Acredito que tudo que é muito bom tem que ser compartilhado. Nós temos a melhor equipe do mundo. Acredite, porque isso pode mudar a sua vida e pode mudar a vida de toda a sua família, de milhares de pessoas que acreditaram junto com você. Mais importante do que a meta alcançada é o caminho que se traçou. Eu tenho que ser fiel aos meus princípios no processo, no caminho que eu traço para chegar nessa meta. A daqui 3 anos vai ser muito melhor que essa de hoje, com uma única certeza. Nós aqui sempre vamos estar fazendo o melhor. Precisa ser fácil, precisa valer a pena! Essa decisão, né, que eu tomei foi uma virada de chave. Eu estou muito feliz com tudo que a gente está vivendo. Eu tenho uma profunda gratidão. Se eu conseguir, eu tenho certeza que você também consegue. Foi Deus que colocou isso aqui na nossa mão.